Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo o que sempre quis saber sobre um curso em milagres. Mas tinha medo de perguntar. Paz, gratidão e perdão. Subscrevam o canal Sinergias Holísticas, Espiritualidade, somos todos nus. Ok. Ok. Boa tarde, Sheila. Olá, boa Mais uma tarde. vez aí, conversas de um curso em milagres, para quem perguntas que queiram fazer. Ahm, Voltando aqui à questão do sistema de pensamento de um curso em milagres, que é o ego. O Hum, ego, segundo o curso em milagres, é um sistema de pensamento. uhum. Qual a diferença também para outras, para outros sistema, para outros egos, como por exemplo o de Lacan, o de Freud e o de Jung, em que o ego também é um sistema de pensamento, mas que se manifesta na prática com um conjunto de personalidades conscientes ou inconscientes. Ok. Ahm, Segundo o curso em Milagres, que é, na verdade, um estudo de pensamento ou não, filosofia não dualista, né, ou puramente não dualista, que também, de alguma forma, correlaciona-se com os Advaita Vedanta, que também fala do não dualismo. O ego é nada mais, nada menos do que aquilo que nós chamamos a negação do nosso eu verdadeiro. Se nós somos espírito, não é? Somos um só ser, a experiência do ego é a experiência de sermos muitos. Pronto, então, como nós assumimos um corpo, neste corpo assumimos também uma espécie de identidade, uma persona, e essa persona por si também pode ter muitas máscaras. Portanto, perante o Curso em Milagres, o ego é nada mais nada menos do que o eu falso que nós criamos na nossa mente, que está ligado a um histórico, a uma identidade pessoal agarrada ou presa, vamos dizer assim, a um corpo. Pronto, então o corpo precisa de sobreviver, o corpo precisa ser sustentado, o corpo, em vez de ser utilizado segundo o aspecto divino, como um veículo através do qual nós podemos nos expressar uh, de forma completa, inteira, em amor, nós estamos a utilizá-lo para a separação. Pronto. Então, o sistema de pensamento do ego é baseado no medo. Qual é a diferença entre esta perspectiva, vamos dizer assim, espiritual do ego e a diferença entre aquilo que Freud dizia como um mecanismo de sobrevivência que realmente é necessário e precisamos ter essa personalidade, se não sem essa personalidade nós não sobrevivemos. Muitas pessoas dizem, nós sem medo não sobrevivemos, nós precisamos do medo. Pois só que há diferença entre viver e há diferença entre sobreviver. Com o ego, de facto, nós conseguimos sobreviver. Se nós precisarmos de caçar, se nós precisamos de matar, assassinar, se nós precisamos de fazer qualquer coisa para a lei da sobrevivência, nós vamos fazê-lo. Com o espírito, é diferente, que o espírito não precisa de uma persona, não precisa de um instinto para sobreviver, não precisa de um ser individual, ele simplesmente é consciente de quem é. E na medida que é consciente de quem é, já estando ligada à fonte, ele já é provisão divina, vamos dizer assim, não? Já temos a provisão divina, então não precisamos de viver no modo de sobrevivência, ok? Não sei se queres perguntar alguma coisa mais explícita. Então, ok. Portanto, sim, é verdade. Para Freud, o ego é fundamental porque é um modo de sobrevivência neste mundo da forma, né? E a questão do curso em milagres é hum, o ego é um sistema de pensamento do qual a gente se pode desfazer, certo? Ou seja, O ego não é, vou não reformular. é, sim. Vou reformular. De um ponto de vista extremamente prático, quem utiliza o curso em milagres poderá algum dia desfazer-se do ego equivalente a Freud e começar a viver uma vida sem qualquer tipo de ego, ou isso é preciso várias vidas, ou é preciso algo transcendente, ou é possível nesta vida alcançar
uma vida totalmente sem o ego de Freud, de sobrevivência? Na verdade, segundo o Curso em Milagres, a nossa única, meta, ou na verdade, a nossa única função, é assim que é dito, a meta real é alcançar a paz. E a paz não pode ser alcançada pelo ego, porque o ego vai estar sempre em conflito, o ego vai sempre trabalhar para, separar, fragmentar a criação para sobreviver como identidade. Então, o ego em si é a necessidade de nós sobrevivermos como ser individual, como ser separado da fonte, como ser separado de Deus. Então, o ego, no fundo, abomina completamente aquilo que é a verdade, porque foi criado baseado no medo, baseado naquilo que não é. Se nós somos amor e partindo dessa premissa, não é? Porque também temos que pegar um bocado na lógica e assumir isso. Assumindo que nós somos só o amor, então o que é o ego? É a negação do amor, é a negação de Deus. Nós sabemos através do estudo da Bíblia e também podemos ver isso nas passagens do Curso em Milagres. Se nós podemos fazer uma analogia, Deus é o quê? Não é? Para nós sabermos quem nós somos feitos à imagem dele. Então, nós e Deus somos amor, somos vida, somos luz, somos verdade, somos espírito. São conceitos, são palavras para traduzir exatamente a mesma coisa, que a verdade é inseparável. A verdade não se separa, não se fragmenta. O ego separa, o ego fragmenta. Como é que nós dissolvemos o ego? É possível dissolver o ego, se quer? Sim, porque como nós começámos nesta conversa, o ego é nada mais nada menos do que uma forma de pensar separada de Deus. Nós pensamos que somos um ser individual, não somos seres individuais, somos um com Deus. E na medida que nos vamos lembrando que nós somos um com Deus, voltamos a restituir a consciência de quem nós somos, começamos a perceber que estes pensamentos, estes conceitos, estas palavras que moram na nossa mente, que nos invocam o medo, a separação, o conflito, não é aquilo que nós verdadeiramente somos e que, ao fazer a escolha de eu prefiro ver paz em vez disto, estamos a dissolver o ego, que é, em vez de reagir no modo instintivo de atacar ou ser atacado, não é? Defendermos, estar constantemente em ataque e defesa, eu posso simplesmente escolher estar em paz. E quando eu escolho estar em paz verdadeiramente, não alimentar estes pensamentos de ataque e defesa em mim, eu estou por si a dissolver o ego. Então, o que é que o curso vem nos trazer assim de diferente no que diz respeito à dissolução do ego? Ele fala de uma função chamada o perdão. Perdão é nada mais nada menos do que dissolver a crença de que algo ou alguma coisa irreal, que é algo ou alguma coisa que passe pela minha mente, que invoca o ataque, ao medo e à separação, seja real e trazer no lugar dessa irrealidade a paz da mente de Deus, que já cá está e sempre esteve. Então, sempre que eu olho para uma situação que me transtorna e escolho ver paz em vez de conflito, ou paz em vez de tristeza ou angústia, eu substituo a minha escolha de vibrar em medo para uma escolha de vibrar em amor. Eu estou, pouco a pouco, a deixar de escolher com o ego. Ok. Ok? Ok. Xavi, vamos a um exemplo prático que já foi dado até por uma outra, pronto, uma outra pessoa americana também que eu vi na internet. Isto é, estamos a falar aqui conversas, portanto, posso falar assim desta maneira. É que também era americana, estava a falar com o Curso em Milagres e ela estava a dar o exemplo da passadeira. Quer dizer, tudo bem, como é que é? Eu, eu estudo o Curso em Milagres, mas ao atravessar uma passadeira, ela disse que não sou estúpida. Ela disse por outras palavras, não disse esta palavra portuguesa, mas disse por outra. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é: sim, nós gostamos do curso em milagres, mas na vida real, no dia a dia, como por exemplo atravessar uma passadeira, eu tenho que ter algum certo cuidado ou medo, entre aspas, ou o que é que eu tenho que ter? Ou é possível, na prática do dia a dia, tendo mais comezinho e normal de diário, todos nós, funcionamos só na parte de ouvir a voz, ou o ego tem esta função de proteger minimamente, ou não sei, não consigo utilizar outras palavras, proteger, para não ter que utilizar a palavra medo, proteger, cuidar da nossa integridade física, como por exemplo atravessar uma passadeira.
Uma coisa é olhar para a passadeira e achar que se eu não tomar cuidado eu posso morrer e ficar preocupado com essa situação, né? Posso ser atropelado e morrer, ou alguma coisa de mal pode acontecer se eu não tomar cuidado. Ou olhar para um precipício e estar com medo de cair e se cair pode alguma coisa realmente má acontecer. Então nós dizemos, que o medo é bom porque é um mecanismo de defesa, né? Se nós não temos esse mecanismo de defesa, eu posso me atirar pelo um penhasco, ou posso atirar-me para uma passadeira e pronto, é o que tiver que ser, né? Se eu sou espírito, não sou corpo, eu posso fazer isso. Mas isso é a insanidade do ego na mesma, não é? Que, aliás, o que o ego mais adora é que nós utilizemos o corpo indevidamente, que é arrisca. Há duas maneiras, ou usamos o corpo perante o ego, ou usamos o corpo de uma forma como um mecanismo de autodefesa contínua, em que eu estou constantemente a proteger-me, a proteger-me, a proteger-me, estou com muito medo, muito, muito, muito medo que alguma coisa me aconteça, ou então utilizamos o corpo de forma completamente ousada e completamente irresponsável, entre aspas, em que qualquer coisa pode acontecer ao corpo e se acontecer, aconteceu e pronto, lá se foi a vida, não é? Não é assim que o divino em nós funciona, não é assim que Deus em nós funciona. Deus em nós preserva a vida, conserva a vida. Sabe que, embora isto realmente, este corpo em si, não seja, em última instância, a nossa morada definitiva, é apenas uma experiência passageira, não é? É apenas a projeção de uma experiência humana. Essa experiência humana tem que ser vivida em alegria, em paz, harmonia e alegria. Então, se eu estou perante uma passadeira e estou prestes a atravessá-la, eu não vou ter medo de morrer ou medo de alguma coisa me acontecer, mas vou olhar com cautela, porque olhar com cautela significa que eu estou a olhar com consciência, não é? Eu estou a utilizar este veículo chamado corpo com consciência. E ter consciência é diferente de ter medo. Ter consciência significa que eu não vou me atirar para o meio da passadeira ou atirar-me de um penhasco só para ver se realmente eu sobrevivo ou não sobrevivo. Isso não faz sentido nenhum, não é? Quer dizer, vamos ser lógicos e racionais. Não é medo, é consciência de, né? Que neste momento o meu limite é compreender que este corpo não consegue transcender essa questão. Então, se não consegue transcender essa questão, não vou-me arriscar, ok? Isso é perfeito, Sheila, porque essa é que é uma das grandes confusões que eu vou escrever. Portanto, qual a diferença entre tomar consciência e medo? Como disseste, eu tomo consciência que isto é uma passadeira, o meu corpo, eu tomo consciência, tu substituíste a palavra medo por consciência, não é? Eu tomo consciência disto, tomo consciência daquilo e removeste a palavra medo. Será que são sinónimas? Será que há alguma forma de escapismo? Ou de facto há uma diferença entre tomar consciência e medo? Eh, A consciência. A consciência pode se expandir infinitamente e na medida que ela se ok. expande, eu vou quebrando Sim, limites. Por ok. exemplo, a pessoa meter a mão no fogo e uma criança meter a mão no fogo e a partir do momento Uhum. que ela queima-se ou ela sente a dor da queimadura, ela percebe que não vai repetir outra vez a experiência porque se meter outra vez a mão no fogo vai se queimar. Então ela tomou consciência de que não, o meu limite é este, posso ver o fogo, mas não vou mexer no fogo, ok? Então aí nós estamos a aprender com a consciência o que é que são os limites da nossa percepção, ok? Se nós tivermos medo, eu vejo a chama e eu digo, não, 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 eu vou me queimar, cuidado, não sei o quê. Ou seja, o medo faz com que nós reajamos de forma completamente desapropriada ou numa dimensão e um drama que não faz sentido nenhum. Eu tomei consciência que eu não posso transcender este limite, porque isto para mim é um limite físico, então não vou fazê-lo. Mas perante o medo, quando nós reagimos com medo, reagimos como se fosse um trauma, como se aquilo fosse horrível, como se aquilo Perfeito, fosse mau, como se perfeito. aquilo fosse. Agora, porquê é que a consciência é diferente do medo? Porque a consciência pode ser expandida. Por exemplo, nós temos experiências de pessoas que conseguem tocar numa chama e não se queimarem. Então, o que é que significa? Que elas quebraram um limite na consciência delas, que havia um limite realmente na consciência, ou seja, eu achava que o meu limite é chegar ali ao pé da chama e não e queimar-me, e há pessoas que realmente conseguem pegar, mexer no fogo e não se queimarem. Acontece. Eu disse, isto é um operador de milagres, é mágica. Não, simplesmente a pessoa transcendeu a consciência de que o corpo pode ser magoado, ok? Porquê é que a consciência é tão importante? Porque a consciência, eu neste momento, o nível de consciência que eu tenho só me permite ir até aqui. Mas se eu expandir a minha consciência, eu posso transcender limites do corpo. Aparentemente que são apelidados limites do corpo, mas
O corpo não, por si não é um limite. O estado de identificação com o corpo é que é um limite, ok? Então, eu ter essa consciência de que eu não vou tocar no fogo porque eu ainda não transcendi esse limite é diferente de eu não vou tocar porque aquilo dá medo ou porque eu tenho medo de me queimar. É diferente, percebes? Ok, então, exatamente, eu até fiz esta pergunta, mas que já foi respondida indiretamente. Será o medo um trauma? Sim, o medo pode-se dizer então que é um trauma, não é? Esse excesso de reação perante uma coisa, não é? Ou o O medo, em princípio de um última trauma. instância, segundo o curso de Milagres, e para mim isto foi a coisa que mais me sentido fez. O medo original que nós temos, a raiz do medo, é o medo de Deus, ou seja, é o medo da verdade. Deus é verdade, Deus é amor. Então o que nós temos é medo do amor, medo da verdade, medo da luz, medo daquilo que é real, medo daquilo que nós somos. Porque se Deus nos criou à sua imagem, então o que nós temos é medo de nós mesmos, do nosso verdadeiro ser. Então, o ego é como se fosse um mecanismo, não é? É um sistema de pensamento, sim, mas com um mecanismo de autopreservação, que é autopreservação baseada no corpo. Eu sou este corpo tem os seus limites. Então, tendo estes limites, eu estou limitada a aquilo que são os limites do corpo. Portanto, eu não vou, se o corpo não tem a capacidade de levitar, então eu não consigo levitar. Se o corpo não consegue tocar no fogo sem se queimar, então eu não consigo ir além disto. E é isto que o medo, não é? Estando identificados com o corpo, estando no fundo, a acreditar que nós somos um ser limitado e não ilimitado, como Deus nos fez, faz. É fazer com que nós não consigamos ir além daquilo que o corpo, daquilo que nós pensamos que o corpo é capaz de fazer. O corpo é um veículo completamente neutro. E consoante o sistema de pensamento que nós estamos a alimentar, se é um sistema de pensamento natural, que é em Deus eu tudo posso, não é? E tendo consciência de que tudo posso e gradualmente expandindo a consciência sem cometer loucuras, não é? Aí nós começamos a perceber que realmente nós somos muito mais do que o corpo. Com o ego, ele vai sempre confinar-nos ao corpo. É, eu sou este corpo vai envelhecer, vai decair, vai morrer e tudo acaba na morte. Tudo, perante a forma de pensar com o ego, acaba na morte. Então, o que é o que é, ou como é que nós sentimos quando nós pensamos com o ego? Que cada vez que nos vamos magoar, cada vez que nos ferimos, aquilo é como se fosse a nossa morte. Alguém me magoou, me fez sofrer profundamente, é como se fosse a minha morte. Eu perdi uma casa, ou perdi filhos, ou seja, o que for, é a minha morte. Ou seja, no ego, tudo o que nós sentimos é morte. É qualquer coisa que eu perca, que tivesse imenso significado para mim, ou qualquer coisa que afete e me ataque diretamente o corpo, é a razão da minha morte, é a razão do meu sofrimento. Com o divino nós não pensamos nisso, pode acontecer, nós temos um acidente com o corpo. Claro que pode, mas preciso reagir com medo. Não, eu sei que o corpo é um veículo temporário e o que acontecer com o corpo é o que tiver que acontecer. São lições de amor, lições para aprender a desapegar da ideia de que eu sou um corpo. Ao passo que perante o ego nunca vai haver esse estado de desidentificação com o corpo. Tem que haver sempre um resquício de sobrevivência, um mecanismo de sobrevivência tem que lá estar sempre e tem que estar sempre associado ao corpo. Porque é a única maneira que o ego tem de nos fazer acreditar que nós somos realmente frágeis é acreditando que nós somos corpo, ok? E quando nós dizemos ele, é um ele que não existe, é um sistema de pensamento fabricado por nós que se vira contra nós, dizendo, em última instância, tu não és merecedor de Deus, tu mereces sofrer, porque aquilo que nós criamos na nossa mente foi uma identidade ilusória separada à parte daquilo que é real. Ok? Isso é que é bastante também confuso, como tu dizes. Hum, Medo do amor e medo de Deus, mas como é que uma pessoa pode ter medo do amor e medo de Deus que é tão bom? Como é que se explica esse medo? De onde é que vem esse medo? Quer dizer, supostamente se Deus é infinitamente bom, porquê? Porque é que nós dizemos que, no fundo, o ego nasceu do medo e, em última instância, traduz-se em medo de Deus? Porque o, perante o ego, este mundo é real e Deus não é real. Mas pensar, se Deus é espírito, eu não vejo o espírito, eu não concebo o espírito não existe aqui, não é? Eu sou um corpo, todos nós somos corpos, né? Todos nós temos uma identidade. Eu outline, não sou só corpo, eu sou um ser humano, ok? Eu sou um ser humano, eu existo. Aqui as coisas são boas, outras coisas não são tão boas. Há pessoas que passam por momentos muito felizes, mas também momentos de grande infelicidade. Ou seja, na perspectiva
que estão identificados com o ego, aqui as coisas não são plenas, nada aqui é pleno, tudo é vivido de forma parcial, não é? Ora tenho bons momentos, ora tenho maus momentos, ora estou triste, ora estou em baixo, outras vezes estou feliz e estou até contente, mas aí está, este mundo é muito real, é muito concreto. E quando nós começamos a conceber a ideia de que se calhar este mundo não é a realidade e começamos a conceber da ideia, a possibilidade, atenção, porque há muita gente que não acredita nisto, a possibilidade de haver amor incondicional, amor, felicidade plena, alegria plena, ou seja, uma felicidade, um amor, uma alegria que nunca mais acaba, isso perante o ego não existe, não é real. Então, quando nós começamos a caminhar de volta para Deus, começamos a aceitar que de facto, se calhar aquilo que eu acho que é real, aquilo que é a felicidade, aquilo que é a alegria, não é um conceito verdadeiro e que se calhar a forma como Deus concebeu a ideia da alegria e felicidade é completamente diferente daquilo que eu penso, uh, vai haver aqui um choque de realidades, que é, eu pensava com o ego de forma limitada e agora com Deus eu posso pensar de forma ilimitada e os dois não podem ser mestres na nossa mente. Então, quando na nossa mente existe esta escolha de começar a pensar com Deus em vez de pensar como o ego e deixar de dar validade e importância ao mundo e começar a olhar para o mundo que Deus tem para mim, este senhor aqui, que é o senhor do medo, não vai gostar muito disso e vai começar a mostrar que realmente este mundo tem coisas más, tem coisas muito difíceis e começa-nos a trazer mais ataque e mais medo e mais ataque e mais medo, porque com a meta de nunca conseguimos desfazê-lo, porque o ego tem medo de ser desfeito. A partir do momento que nós começamos a querer pensar com Deus, a forma de pensar com o ego é dissolvida na nossa mente e esse é o problema, é que o ego tem medo de Deus. Então, quando nós dizemos, como é que eu posso ter medo de Deus? Tu tens medo de Deus porque se tu realmente conhecesses Deus na pura luz, o teu ser individual separado tinha de desaparecer. Porque em última instância tu não tens uma identidade separada de Deus. Tu és um com Deus, é um só espírito, uma só fonte. Então, na medida que nós vamos caminhando para a luz, nós vamos perceber o tamanho da escuridão e o tamanho do medo que está dentro de nós, que resiste a esse amor, a essa plenitude dentro de nós. Então, na verdade, nós não conseguimos ter logo essa consciência que dentro de nós mora muito medo de Deus, porque é preciso primeiro ter consciência daquele que fala na nossa mente, que realmente tem medo de ser desfeito. Porque a partir do momento que desaparecer a identidade Sheila, essa história não tem mais importância perante Deus. Deus não nos concebe como uma história. Ele não vê pessoas, ele não percebe identidades. A coisa mais assustadora, quando nós começamos a fazer este caminho, é que perante Deus, a nossa história não tem importância nenhuma. Não tem importância nenhuma, ok? Não tem significado no sentido em que não é percebida nos olhos perante os olhos do amor, porque amor é o que já somos. Então, ao viver cada vez mais em amor, esta história de eu, ego, vai desaparecendo da nossa mente. E aí vem o medo de desaparecer, o medo de extinguir-se esta identidade pessoal que eu tenho, separada de Deus, que eu pensava que servia a Deus, mas na verdade separava-me de Deus, e deixar partir esse eu individual para unir-se ao todo, unir-se a tudo que é, o que é. Então vamos mais uma vez ainda aprofundar mais. Portanto, o medo que tu dizes é, no fundo, de extinguir a personalidade, A ideia de um eu separado. Ou seja, a ideia de ser mas Sheila. Eu não sou Sheila, percebes? Imagina, tu estás-me a ok, dizer, então, Sheila, eu já estou a falar percebi. contigo. Não, tu na verdade estás a falar contigo mesmo. É todos nós somos espírito, eu sou espírito, tu és espírito, eu sou amor, tu és amor. Todos nós somos amor ou espírito a falar uns com os outros, mas vestindo máscaras identificadas com o ego. Quando eu começo a tirar essas máscaras, eu começo a desbloquear aqui uma série de coisas que estavam aqui bloqueadas, não é? Que me impediam de exprimir-me autenticamente em amor, autenticamente em alegria, autenticamente em felicidade. E essa autenticidade só vem do próprio Deus. Já não preciso de vestir máscaras sociais, nem de mostrar, ou tentar mostrar quem eu sou, ou tentar ser reconhecida no mundo, porque isso é o ego. O ego é que precisa dessas coisas todas. Perante Deus, eu não preciso nada disto. Somos seres completamente despidos, completamente nus, no sentido em que
Eu tenho um corpo, ok, mas eu não sou o corpo. Eu estou a ter uma experiência humana, ok, mas eu não sou a experiência em si. Eu sou aquele que observa a experiência a acontecer através de mim. Percebes? E Boa o ego não pergunta. concebe nada disso. Concebe, não, diz, não. Eu sou Sheila e Deus me vê como Sheila e Deus ama Sheila. Esse não é o Deus verdadeiro. É um Deus parcial. É um Deus que criou a humanidade, pôs a humanidade num pequeno planeta, e nesse planeta vocês vão viver experiências de dor e outras experiências em amor, mas nunca o amor na totalidade. Então isso é o Deus que nós amamos, um Deus que nos põe aqui a sofrer, coisa, pessoas a perderem os seus bens, casas a arder e florestas a arder e tudo, e foi o Deus que eu amo, é o Deus que concebeu este mundo. Não. Não, Xande, mas é que por aí também se diz que não foi Deus que fez nada disto, porque isso é tudo responsabilidade do homem. Ou seja, mesmo para os dualistas, para a escola espiritual dualista, este mundo não tem nada a ver com Deus. Atenção, não tem absolutamente nada a ver com Deus. Tudo é responsabilidade do ser humano. As guerras, as doenças, é tudo responsabilidade do ser humano. Pois, mas o que é o ser humano? A Pois, questão é é aí a essa, questão. né? O que é o ser humano? Se eu disser eu sou um ser humano, significa que eu estou a dar um nome a este corpo tem a forma humana, eu sou um ser humano, aquele é uma formiga, e foi aí que começou a separação. É quando eu comecei-me a perceber como uma coisa diferente das outras coisas, ok? Então, Deus é só o amor, significa que Deus inclui todas as coisas para além da forma, ou seja, Ele não olha para a forma, Ele não vê forma, porque Ele próprio é sem forma. Espírito não tem forma, não tem limites. Então, quando eu começo a atribuir nome, corpo ou ser humano, isto aqui é uma mesa, isto aqui é um teto, e não sei o quê, aí começou a ideia da separação. Eu sou um ser limitado por uma determinada forma, outros seres têm outras formas, outros seres têm outros nomes, e foi aí que começou a disseminação da forma de pensar do ego, ok? É que se nós adotarmos um sistema de pensamento de mas nós somos seres humanos e seres humanos cometem erros, nós nunca vamos conseguir desfazer o ego na totalidade, porque quem pensa assim é o próprio ego. Quem dá nomes às coisas, quem dá nomes às pessoas, quem dá nomes ao conceito de ser humano, ao conceito de planta, ao conceito de mesa, é o próprio ego. É a definição de o que é o ego. A última instância. Não é uma coisa cruel, não é uma coisa má, é simplesmente a negação daquilo que é. E a negação daquilo que é tu não tens limites, não tens forma, e estás identificado com limites e formas. E enquanto pensares em formato de limites e formas, né? Isto aqui é concreto, isto aqui é real, não vais conseguir ver a Deus, não vais conseguir reconhecer a Deus. Então temos que desfazer a ideia sequer de ser humano. Eu não sou um ser humano, sou um espírito a ter aparentemente uma experiência projetada de ser humano. Ok? Ok. E sendo o ego um sistema, portanto, pensamento, outra questão que era aqui, todo o intelecto ou sistema de pensamento é egoico para o curso em milagres? Ou melhor dizendo, para o curso em milagres só existe um único sistema de pensamento não dualista ou pode haver outros sistemas de pensamento diferentes do curso em milagres também não dualistas? Assim, eh, a forma como nós vivemos neste universo é a base do dualismo, literalmente, não é? Ou seja, tu tens o yin e o yang, tens o feminino e o masculino, tens a energia lunar, a energia solar, não é? Quer dizer, tudo é a base da separação. Tem que haver dois, tem que haver sempre dois para gerar equilíbrio. O mundo, o universo, para continuar a existir, tem que haver equilíbrio entre a luz e a sombra, ok? Não dualismo significa que eu percebo que a luz e a sombra não são coisas separadas, são coisas que ambas estão dentro de mim e estão a ser vividas em simultâneo dentro de mim. Ou seja, eu não sou só luz, eu também sou essa sombra. Essa sombra foi criada por mim, é uma extensão minha. Esta luz que está aqui também e que eu percebo também foi de alguma forma vista por mim. Então isto aqui tem que ser integrado em mim. Então quando eu integro, eu aí começo a viver o não dualismo, não percebendo as coisas como coisas parciais, mas como uma totalidade. Então entro no não dualismo. O que o Curso em Milagres ainda vai trazer é a questão do puro não dualismo. Puro não dualismo é, para além de tu seres tudo, ou seja, és tudo aquilo que tu vês e és todo o universo e és toda a dualidade e toda a ideia da separação, és tudo, literalmente tudo, para de ver as coisas como sendo separadas de ti. Começa a integrar que tudo és tu, para além desse ser universal que nós somos, que nós, segundo o Curso em Milagres, dizemos é o Filho de Deus, existe o Pai Deus, não é? Que é
o nosso Criador, que nem sequer criou nada disto, ou seja, que nem sequer vê nada disto separado, ou seja, ele deve estar a o que é o puro Deus. Nada. Ou seja, aquele que nunca criou nada. Nós somos aquele que criamos tudo e há aquele que em nós que não criou nada. E aquele que não criou nada, ele tem uma instância, é o próprio Deus. Existem outras formas de pensar para além destas. Epá, Sim, nós estamos a não falar, dualistas. nós estamos Não a falar, dualistas. nós estamos a falar da abstração máxima de conceitos, ok? Porque para além, então se tivéssemos para além do pensamento dual, existe um pensamento para além do não dualismo, existe algum pensamento para além do Para puro além do não puro dualismo? não dualismo, existe algum pensamento para além do puro não dualismo? Repara, quem é que está a fazer pergunta? Pode existir, senhor. Ninguém diz que não existe. Agora, Não, hã? a questão é quem é que Olha, está agora a fazer, estou. quem é que está a fazer pergunta, porque é assim. A partir do momento em que eu faço uma pergunta que está fora do meu alcance, não é? Está Sim, completamente fora do meu alcance, ok. das duas uma, ou eu vou viver num estado, porque neste momento essa pergunta está completamente fora do alcance de todo e qualquer estudo que nós possamos ter feito até agora. Sim, 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 sim. Então, se está fora do alcance de todo e qualquer estudo e experiência direta que possa ter sido experienciado por alguém que esteja cá, das duas uma, ou realmente está fora do meu alcance e não temos como responder isso, Ok. ou então a pergunta que nós estamos a fazer simplesmente é absurda por si. Ou seja, pode ser criada no formato de conceito, mas neste caso não posso experienciá-lo diretamente. Então, se eu não posso experienciá-lo diretamente, dá de jus uma. Ou eu vivo numa existência ah, em que eu estou sempre a questionar, a questionar, a questionar, eu nunca obtenho respostas, ou eu começo a viver a experiência direta do que é a dualidade, a não dualidade, a pura não dualidade, e daí se vê se existe mais alguma coisa para além disso. Mas a questão é, nós temos de trazer isto à prática. Sim, Isto é uma pergunta filosófica, não uma pergunta que vá trabalhar diretamente a experiência de ser, ok? sim. Então, Ok, mais do que fazer perguntas, porque as perguntas realmente são importantes para quebrar a nossa forma de pensar. Eu quero é viver a experiência direta. ok. E agora para terminar, essa experiência, pronto, e agora está totalmente alinhada com há segundos atrás. Então, essa experiência direta, se somos todos um, porque é que todos experienciamos coisas diferentes a nível transcendental ou espiritual? Se Nós somos todos experienciamos um? coisas diferentes. Sim. Diferentes percepções criam diferentes tipos de realidades, mas a sensação interior, a experiência direta de conexão com Deus é universal. Ou seja, os currículos podem ser diferentes. Eu posso estar a estudar o curso em Milagres, outras pessoas podem estudar através da Bíblia, outras pessoas podem estar a estudar através dos Advaita Vedanta, o hinduísmo, sei lá, islamismo. Várias pessoas podem se conectar com Deus de diferentes formas. Mas a experiência de conexão com Deus, conexão direta com Deus, ela é uma experiência universal. Isto é o que está escrito no Curso de Milagres. A percepção é separação. Só o facto de eu perceber e ter um histórico cria logo uma história diferente. Há vários currículos para diferentes culturas, para diferentes regiões neste planeta. Tudo certo. Os currículos podem todos caminhar a Deus. Tudo certo. Mas a experiência direta com Deus é uma experiência universal. Eu vou ser mais prático ainda. Quando uma pessoa diz que está em conexão com Deus ou com o Espírito, o que sente, cada um de nós é único ou sentimos exatamente a mesma coisa? Essa é uma pergunta puramente curiosa, autenticamente curiosa. Sentimos todos o mesmo quando estamos conectados com Deus Tu ou nunca vais não? saber isso, a verdade é essa. Pois é, exatamente. Embora na teologia nós possamos dizer que a experiência direta com Deus é universal, tu nunca Sim. vais saber, porque tu só podes ter acesso à experiência direta através de tua experiência de Nuno a desfazer a ideia do conceito de Exatamente, Nuno e a voltar. exatamente. Portanto, como é que eu sei que a minha experiência é igual à tua? Não me interessa, a verdade é que é essa. É que perante alguém que esteja realmente a desfazer a experiência direta em si, essa pessoa que vai desfazer a experiência direta em si, para quem está a desfazer realmente o ego, vai perceber que aquilo que percepciona em si é aquilo que percepciona no outro. Aquilo que vê em si, vê também no outro. Então, na medida que eu vou desfazendo o ego, eu vou percebendo que as percepções da separação não existem. Que na verdade não existe o outro. Então, o que é que me interessa saber se a experiência do outro
existe e não existe, é real, vai alcançar a Deus como alcançou a mim, se na verdade o desfazer do ego vai mostrar que o outro não existe. Sim. Sim, podemos parar por agora. Podemos continuar a falar, mas se quiseres parar a gravação, sim. Porque já passamos os 40 minutos, não? Estava aqui a controlar 30, 40, pai.